Estamos escutando a respeito do Eduardo Bueno, que ataca de novo. Agora diz que evangélicos deveriam ser proibidos de votar. Vocês lembram dele, né? O mesmo que comemorou a morte do ativista Charlie Kirk e ganhou 3 milhões de reais da Caixa. O escritor Eduardo Bueno voltou a atacar. Agora diz que evangélicos deveriam ser proibidos de votar. É o mesmo que comemorou a morte do ativista americano Charlie Kirk e foi demitido do conselho editorial do Senado por isso. O mesmo que confessou ter tentado atropelar idosas com bandeira do Brasil. Muito bem. Constância, você sabe que eu lembrei da fala aí do Eduardo Bueno, né? Eu lembrei de Platão, quando ele fala dos votos dos reis. Ele se acha o tal do rei filósofo, né, de Platão, que era aquela elite intelectual e moral que seria a elite determinada a votar. O Eduardo Bueno poderia se encaixar como um rei filósofo, né, de tão maravilhoso que ele é. Pô, que filosofia chinfrim, né, que esse sujeito defende. Tem uns livrinhos beabá sobre a história brasileira, né, e se acha realmente a última cocada do verão, né? Então é um negócio lamentável. Um deputado do Partido Novo, pelo menos, acionou na justiça por discurso de ódio contra evangélicos, o Peninha, né? Parece, às vezes, a sensação que fica é de um idiota tentando chamar a atenção, né? Cada vez falando uma besteira maior, né? E o pior é ainda darem palco, né? Quando é palco com recurso público, pior ainda, né? Então, assim, as redes sociais, elas fizeram isso, né? Elas fizeram qualquer idiota ter ali acesso ao seu público. Existe nicho para tudo, para todo tipo de maluco e imbecil. Agora, ninguém mais sério deveria levar a sério um cara desse. Ele devia ser ignorado, né? Agora, é o que o Dácio disse. O problema é que a mentalidade desse Peninha é a mentalidade de muita gente da esquerda, muita, que se acha muito especial, muito inteligente, né? Trata com enorme desprezo o público evangélico, né? Basta lembrar daquela filósofa do PT também, né, que falava da classe média e o Lula achava graça, né, a Marilena Chauí. Então, eles têm desprezo pelo homem comum, pela classe média, pelo sujeito que é evangélico, né, por essa turma que compõe aí, 30%, 40% da população brasileira. E eles acham que são fascistas, votam em Bolsonaro e não no Lula, e por aí vai, né? São os idiotas, né? Precisam ser educados em campos de concentração até aprenderem a importância da revolução esquerdista, né? E o Barroso conseguir empurrar a história para que essas pessoas pequenininhas, né? Esses cidadãos menores, né? Consigam, então, aprender, né? Na escolinha do professor Barroso, que vai ter o Felipe Neto, que vai ter o Eduardo Bueno, que vai ter a Anitta, que vai ter os professores, né, dessa turma aí, dando lições sobre civilização ocidental para a gente. Então é muito triste, Emilinho, quando não necessariamente um idiota repete estultices, porque isso a internet está aí, a gente tem que se acostumar, é a liberdade e tudo. Mas quando esse tipo de estultice, repetida por nécios, ainda tem espaço na imprensa, eventualmente recebe verba pública, aí realmente a gente vê que os caras aparelharam tudo e a revolução cultural eles estão levando de vantagem, larga vantagem, a gente tem que reagir. É curioso, você falou que a gente tem que reagir. Eu lembrei até da reação, né, no momento em que todos nós ali, sensibilizados com a morte do Charlie Kirk, veio esse sujeito e proferiu palavras, né, assim, pesadas,
houve uma reação ali naquele momento, uma pressão, mas a gente também vai se acostumando aí e Verdade. acaba deixando a água rolar. Agora, esse Emilinho, sujeito aqui. Oi. não, você vai passar para o Silvio, mas eu só vou deixar uma reflexão, até para o Silvio de repente comentar sobre isso. Isso que o Rodrigo acabou de falar é muito sério, porque a expressão do Peninha seria só a expressão de um idiota se a gente não visse esse tipo de manifestação nas escolas de carnaval, em outras áreas. Ou seja, igrejas sendo atacadas, manifestantes atacando evangélicos dentro das universidades, como a gente já viu. E eu acho curioso, por quê? Porque qualquer discurso que a gente faça, inclusive o Bolsonaro está condenado sem estar no Brasil, porque, segundo eles, qualquer coisa que acontece é por conta do discurso da direita. O que Uhum. me chama a atenção é que ele faz esse tipo de discurso, existe a violência contra o cristão, está lá a ONG Portas Abertas calculando sobre todos os mortos, as pessoas perseguidas por conta do discurso anticristão, e não existe a ligação, ninguém, o Ministério Público não se comove, ninguém se comove, ou seja, a microagressão só existe se for uma microagressão conservadora. Microagressão esquerdista não existe. É Uhum. só deixar esse ponto aqui para o nosso É, público observar. e quando você fala, Darcy, eu até lembro daquele seu paralelo com o Irã também, né? A gente comentava esses dias, por que que o Irã chegou a esse ponto e o Brasil não pode chegar, né? Mas aí quando você se depara com falas desse sujeito com esse ódio é possível, né? A depender do nível em que as coisas cheguem, é possível isso acontecer. É possível o Brasil passar pelo que o Irã está passando, não é, Silvio? Me recordo da fala sobre o Irã, eu estava presente nesse programa, inclusive. Eu concordo com tudo que o Darcio disse, voto com o relator. Eu queria só trazer um ponto aqui. Tem, inclusive, um documentário que rodou no ano passado, não foi isso? Ele foi exibido no ano passado. Eu acho que chegou até. Não tenho certeza se é a Netflix, mas que era Apocalipse dos Trópicos, daquela Petra Costa, que falava sobre religião e política. Se eu tiver, se não estiver sendo preciso aqui, me corrijam, por favor. Mas eu estou lembrando deste documentário para trazer o seguinte fio, diante de um ponto da fala desse cidadão, né, desse tal Peninha, que, aliás, parece que nem historiador ele diz que mas não é historiador. O historiador é o Darcio, que está aqui dividindo tela comigo de verdade, com formação. O fato é que há sim uma grande tendência por parte da esquerda, e essa esquerda não é, quando eu não falo só do PT, não falo só do PSOL, só daqueles filiados ou com mandato, não. Eu falo esse pessoal inteligentinho, eu falo desse pessoal meio intelectual, meio de esquerda, nas redações tá cheio desses inteligentinhos. Rodrigo, eu até, na hora que ele descreveu a cena, eu fiquei pensando, né, o Barroso entrando na sala de aula, e aí tava a Anitta, o Felipe Neto, sentados ali, eu fiquei imaginando alguns outros jornalistas também, comentaristas de emissoras, colunistas sentados ali também, assistindo essa aula, alguns até levantam a mão, concordo com você, professor, né, que bela fala, nossa, que coisa brilhante, mas o fato é que eles têm um preconceito muito grande com os cristãos, sobretudo com o que eles falam, eles falam assim, né? Esses evangélicos e por aí vai. Eles tratam desta forma. Eles são extrema direita, então eu acho que só repisar esse ponto que para acrescentar tudo que foi dito, que eu concordo plenamente. Há um preconceito desse pessoal, preconceito pesado. Né? Basta ver como eles falam bancada evangélica no ar. É só ligar a televisão. E todo autoritário é assim. Primeiro, ele começa a querer deliberar sobre quem pode falar e o que falar ou o que escrever. Depois, quem pode votar. E aí, por fim, quem pode continuar existindo. Quem pode existir. É isso. É a mentalidade revolucionária. Isso eu acho que é a síntese do pensamento esquerdista. E é por isso que ele recebe aplauso, é por isso que ele recebe contrato,
Você não vai ver ninguém que tem um discurso mais conservador, um discurso que prega tradição, que prega valores como família, né? Você não vai ver ninguém com esse tipo de discurso com um contrato milionário com banco público. Não, isso você não vai ver, você não vai encontrar. É por isso que ele recebe aplauso, recebe todo tipo de contrato, todo tipo de aceitação. Está tudo invertido, o Brasil é revolucionário. O discurso é autoritário e é perigoso, muito perigoso. E eu sempre disse, a matiz dessa gente é anticristã. E eles, hora ou outra, vão mostrar essa face. Eduardo Bueno só está, como é que eu posso dizer assim, sendo uma espécie de pioneiro nessa perseguição. Mas ela com certeza virá. Se eles continuarem no poder, vocês não tenham dúvida que isso aqui não vai ficar muito diferente da Nicarágua, não.